Seria a carne ou a soja? Eu acho que as duas coisas, na verdade. E a mineração? Bom, é o segundo produto da nossa pauta de exportação. Também, e nós temos concorrentes mundiais fortes também nessa linha. Então, quando se faz essas viagens internacionais, busca-se parceiros de todas as linhas. Nós temos que vender tudo que nós temos de melhor. Daí a gente fez, eu participei ano passado da Feira Nacional da Agricultura Familiar no Rio de Janeiro, só voltando aqui um pouquinho, é importante mostrar naquela feira todo o potencial, o Luiz Henrique falava aqui do potencial da agricultura familiar, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realizou uma feira, saiu de Brasília e foi para o Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, mostrou para 10 mil pessoas por dia o que o pequeno produtor pode fazer do Brasil inteiro. Então, eu acho que nós precisamos mostrar isso, e a grande quantidade de negócios que foram fechados ali, das grandes lojas, das grandes magazines, empresas, grandes lojas, que foram lá e conheceram o trabalho, e essas empresas estão passando a produzir especificamente para isso. Então, eu acho que o caminho é isso. Nós precisamos está se fechando algumas barreiras, estão apresentando, mas nós vamos buscar superar. E só vamos superar participando de eventos internacionais, de feiras internacionais, mostrando o potencial que nós temos. Secretário, nesse último encontro estadual dos secretários de Agricultura de Goiás, o senhor foi muito veemente quando o senhor defendeu a adoção de uma política ambiental com responsabilidade e que possa trazer resultados. Pois bem, no ano passado, o ex-deputado federal e consultor ambiental Fábio Feldman, durante uma palestra que ele ministrou inclusive para alguns empresários e advogados aqui em Goiânia, ele disse categoricamente que os empresários, tanto os empresários urbanos quanto os rurais, se eles não desenvolverem uma política de desenvolvimento sustentável, eles estão fadados a desaparecer do mercado em pouco tempo. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, no caso dos proprietários de imóveis rurais e também os produtores, aí eu incluiria inclusive os agricultores familiares, eles têm hoje a noção clara do que é exatamente desenvolvimento sustentável, de você investir no seu negócio, na sua lavoura, na criação de gado, protegendo as nascentes, as matas ciliares. Esse conceito está muito claro na cabeça do produtor, do empresário rural? Eu hoje entendo que sim. Houve um avanço muito grande nesse sentido. Daí eu podia fazer uma matéria no Jornal da Globo, alguma coisa, falando de alguns municípios do Mato Grosso com trabalho dessa maneira, em parceria com a WWF. Mas enfim, vamos trazer para Goiás. De algumas ações importantes que foram colocadas, e eu acho que isso tem mudado. Por exemplo, a adoção do plantio direto. A adoção do plantio direto foi um grande avanço, um grande ganho na questão da sustentabilidade. Hoje nós temos safra e safrinha no Cerrado, ela só foi possível depois que se adotou o plantio direto. Você pode ter certeza, e com isso o que aconteceu? As erosões laminares, aquele carregamento de areia para os rios, hoje não observa tanto isso mais. Então já foi um grande avanço do produtor rural. Agora, essa questão da reserva, Goiás colocou-se a reserva legal e sua propriedade, que foi um expediente de um decreto em 2001, ainda do governador Marconi Perillo, que acabou permitindo que aquela região, que por exemplo não foi culpa do produtor nem nada, mas que no passado, hoje ele não tem nem 5% de sua reserva legal mais, mas ele tem a obrigação de ter APT, que seria mais do rio preservada, ele pode comprar fora desde que tenha uma compensação ambiental para isso. Esse foi um grande avanço que permitiu, em tese, aquele que tem a sua propriedade integral, ela poderia ser desmatada em 80%, hoje ela pode se tornar um corredor de fauna quando as pessoas de algumas regiões compraram, mas aí nós temos que ter a questão de ICMS ecológico para privilegiar também essas regiões. Mas foi um avanço nesse sentido. E aqui a questão do Cerrado. O Jornal Popular essa semana publicou um levantamento grande mostrando que a área devastada de Cerrado para uso da agricultura já equivale nos últimos tempos a 10 áreas do Distrito Federal. Isso aí não é uma ameaça ao desenvolvimento sustentável da nossa economia. Eu não tenho dúvida, a matéria está clara, está correta. E hoje nós temos exemplos, o próprio ministro da Agricultura tem falado, nós podemos duplicar a nossa produção de grãos do país sem derrubar nenhuma árvore mais. Porque nós precisamos aproveitar o potencial que nós temos. E aí essa questão da área da degradada, que nós precisamos trabalhar, aproveitar esses programas de governo do país, como eu disse agora mesmo, a questão de investimento na correção de solo, o SPL tem recursos para isso, o BNDES tem recursos para isso. Quer dizer, é lógico que nós precisamos aproveitar esse potencial e não precisamos derrubar nenhuma árvore, não. Eu acho que a matéria é clara, ela é correta. Nós precisamos, mas por outro lado, nós não podemos impedir aquele cidadão que ainda tem a sua área intacta de ter sua renda para o seu sustento.
Aí eles vêm aos contadores de cana, vem secretário. E aí Vamos saber, claro, que recebe recursos públicos e tem raptado o trator aí, arrancado tudo com pé de já tomado. Eu queria dizer, complementando essa questão, com relação, por exemplo, ao aproveitamento dos recursos naturais, do potencial, quer dizer, a questão dos frutos nativos do cerrado. Hoje nós temos gente aqui de Goiânia que está indo buscar uma série de plantas nativas, além de frutos, de baru e outros no Mato Grosso, na Bahia, por quê? Porque para sustentar aqui não tem mais, aqui. Aqui não tem então, mais. nós precisamos buscar essa oportunidade. A Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, é um grande avanço para Goiás. Agora, se nós não trabalharmos aquele produtor que está na área de influência, amanhã ou depois, aquele cerrado nativo está ali, qual que é o primeiro ato dele? Vou desmatar e transformar isso em carvão. Daí 2 anos essa terra está improdutiva. Será que de repente, se a gente trabalhar para que ele possa aproveitar melhor o potencial do cerrado que ali está, vai gerar renda da mesma forma sem derrubar nenhuma área? Certo, secretário, a gente comentou a respeito do álcool, gostaria que o senhor tratasse como está a questão do biodiesel aqui em Goiás e se há projetos do governo para incentivo de plantio de culturas alternativas para o biodiesel, tipo girassol, algodão, pinhão manso. Aliás, o pinhão manso ele poderia ser utilizado até para a agricultura familiar. Eu gostaria de saber como está essa questão aqui no Goiás. A verdade é que o biodiesel está muito mais ligado à obrigação do governo de aumentar o percentual nos combustíveis. Então, isso acabou gerando uma demanda, mas hoje, boa parte do biodiesel fabricado em Goiás vem da soja. Por quê? Porque nós não temos essas culturas alternativas. O girassol está muito mais voltado para óleos científicos, né? do que biodiesel. Mas hoje, acho que 90% do biodiesel ainda está vem da soja. A mamona não prosperou não, secretário? No estado de Goiás, não. Algumas pesquisas foram feitas. Aliás, as primeiras experiências de biodiesel em Goiás foram a partir da mamona. Mas o que aconteceu é o seguinte, as indústrias, por exemplo, que se instalaram, São Simão, Porangatu, está tentando trabalhar a questão de outras culturas alternativas. A Secretaria da Agricultura, através da unidade nossa de Porangatu, está tentando trabalhar em parceria e desenvolver algumas pesquisas com as culturas alternativas. Mas hoje, acaba sendo mais interessante pelo volume de produção feito de soja. Podemos observar o trabalho. E aí, os produtores que têm sido beneficiados aí nesse processo, os agricultores familiares que recebem um adicional a mais, têm trabalhado com soja porque está sido bem mais fácil. Até porque esse processo do pinhão manso é mais demorado, é lógico que está se instalando sim, alguns trabalhos de parceria para melhoria, que você perguntou, da questão da melhoria, da importância. Nós não temos trabalho de pesquisa, não existia até então, o pinhão manso é uma coisa nativa. Mas o melhoramento genético dela, nós temos alguma coisa feita nos assentamentos em Rio Verde, né, algumas outras unidades trabalhando, mas a coisa é muito devagar ainda. No próprio Estado, e aí eu confesso, nós não temos um programa específico de biodiesel ainda, vamos dizer assim, andando na linha de pesquisa, como talvez fosse a demanda necessária. Nós precisamos implementar realmente esse programa. Secretário Paulo Martins da Silva, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Luiz Henrique reclamava aqui que precisaríamos ter mais tempo. Ficou convite para outra oportunidade, que essa aqui já foi, infelizmente. Obrigado, secretário Paulo Martins da Silva, pela sua participação aqui no Roda de Entrevista, para essa entrevista tão oportuna. Obrigado, Luiz Henrique. Obrigado, Iris Bertolfini. Obrigado, Elaine Soares. Obrigado, Carlos Alberto Pacheco. Esse programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem. Jornal Brasil Central, edição da noite, com Paulo Berengues. Boa noite, estamos chegando com mais uma edição do Jornal Brasil Central, edição da noite, ao vivo, para que você possa participar e interagir conosco e também com os nossos convidados. E a gente começa trazendo para você destaques de hoje.